Olá, gente, saudações, bem-vindos à aula bônus, tá? Em matemática para informática, com tópico argumentação por absurdo, ok? Então, como eu falei na aula passada, publicada na sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020, eu deixei este tópico, tá? Diante das discussões que fizemos, né, no penúltimo assunto de lógica proposicional, eu deixei este tópico para falar em um momento mais à frente e como aula bônus, para discuti-lo, tá? Mais à frente como aula bônus, e até coloquei para vocês lá no Classroom que virá uma atividade aqui, e esta atividade é também uma atividade com ponto extra, porque é uma atividade bônus, tá certo? Então bora lá, gente. Quando a gente entra neste tópico, argumentação por absurdo, você deve logo linkar um outro à sua mente. Lá atrás, quando a gente começou a falar de lógica proposicional, de raciocínio lógico, lembram que a gente falou sobre os dois tipos de argumentação dentro do domínio de discussão da lógica matemática? Quais foram os dois tipos de argumentação que nós vimos? Quem lembra? A argumentação por dedução e a argumentação por indução. O fato agora de falarmos sobre uma técnica de busca pela verdade do ponto de vista lógico chamada argumentação por absurdo não inaugura uma nova forma de argumentação. Isto é, não inaugura que exista uma outra forma de argumentação a não ser por dedução ou por indução, tá? No fato, em verdade, a argumentação por absurdo está inerente a um tipo de argumentação que seja do geral, de um caso geral para o particular, argumentação por dedução, ou uma argumentação que saia de reconhecimentos verídicos de casos particulares e conclua algo geral, ou seja, argumentação por indução, argumentação por inferência, tá? Repito, argumentação por absurdo, tá? É uma técnica de busca pela verdade dentro de uma situação-problema que não é uma nova argumentação, isto é, não deixa de estar inserida, ora, em uma argumentação por dedução ou ora em uma argumentação por indução. Beleza? Bora lá então. Primeiramente aqui, num preâmbulo, quero destacar que este é o momento final, tá? Momento final do último capítulo da disciplina Matemática para Informática, ok? Com lógica proposicional. Lembrando que este material didático aqui foi de minha autoria, o tempo todo trabalhamos com ele. Beleza? E lembrem-se também que eu deixei disponível esse material para vocês lá no Classroom, desde quando começamos a disciplina ao fim de setembro. Bom, considerando então este preâmbulo de término, né, de capítulo em lógica proposicional, eu quero que vocês tenham em mente que falar em argumentação por absurdo diz respeito a termos o poder, olha o que eu coloquei aqui, ó, termos o poder, claro, o poder aqui entre aspas, né, no fundo temos um poder intelectual, graças ao bom Deus, e neste tópico, um poder de resolvermos problemas que envolvem a busca por uma situação verídica, por uma situação verdadeira, entre muitas que se apresentem numa investigação lógico-dedutiva, lógico-indutiva, tá? E esta maneira que decorre de um poder de resolvermos problemas por argumentação, por absurdo, ela é reconhecida através da busca de contradições. Tá? Então, na hora que eu começo a perceber, no emaranhado de informações lógicas, situações que se contradigam, então eu começo a afunilar a minha busca por reconhecer o que é verdade entre as falsidades que eu já reconheci, entre as contradições que eu já reconheci. Beleza? Lembre-se da aula passada que contradição é o mesmo que algo falso. Na tabela verdade, a última coluna da tabela verdade que só tenha valores lógicos falsos, isso indica que eu tenho uma contradição de forma global numa proposição composta ou numa proposição simples, beleza? Avançando então, depois desse reconhecimento inicial do que é esta técnica, ok? Vamos pormenorizar como a gente trabalha com ela, tá bem? Então, acompanhe comigo aqui este parágrafo agora, ó. A demonstração de um fato por redução ao absurdo, tá? Por argumentação por absurdo,
E aqui quando a gente usa a palavra redução ao absurdo, é quando eu, analisando logicamente um emaranhado de proposições, vou reconhecendo contradições e vou reduzindo uma série de informações a absurdos, a falsidades. E se eu tenho um conjunto de falsidades, como consequência, eu vou saber separar o que é falso do que é verdadeiro. Tá bem? Então a demonstração de um fato por redução ao absurdo trará como consequência, tá, em uma prática que consiste em você levantar determinada suposição. Então, lá no emaranhado de informações lógicas, de proposições lógicas, eu vou supor que algo é verdadeiro ou que algo é falso. A partir dessa minha suposição, eu vou conseguir trazer uma série de consequências para as demais informações que eu tenho no emaranhado do problema. E eu vou ver o que vai ter consistência e o que vai cair em contradição. Tudo começando por uma suposição. E aí, esta suposição estratégica, ela ocorre supondo que algo é verdade, ou também pode ocorrer supondo que algo é falso. Muito embora eu vou orientar vocês que sempre iniciem supondo que uma das afirmações lógicas seja verdadeira. E daí vamos ver as consequências que isso traz. Tá bem? E aí continua comigo aqui nesse parágrafo. Ó. Diante das afirmações deflagradas por um problema, suporemos que uma delas, em caráter estratégico, seja verdadeira. E aí, como eu falei para vocês, e conforme desenvolvamos as consequências desta suposição, caso a conclusão, tá, obtida resulte em uma contradição, ou seja, um absurdo, então a hipótese que levantamos, isto é, a nossa suposição, deixa o piloto aqui se acalmar, vamos lá, piloto. Então a hipótese, a nossa suposição, em torno de certa afirmação que nós levantamos como verdadeira, tá? Eu falo aqui, ó, supostamente verdadeira, é na verdade inválida, uma falsidade. E tudo isso vai trazer pra gente, olha que incrível, isso vai trazer pra gente uma configuração de todo um escopo da estrutura do problema em que eu poderei separar neste escopo o que há de verdade, o que há de mentira. Tá? Falar em hipótese, pessoal, é falar em uma suposição. Lembra que hipótese é aquilo que eu não tenho ainda como tese. Tese é uma afirmação que eu poderei testar, confirmando que é verdade pelas hipóteses que eu levantei anteriormente. Tá? Hipóteses são questionamentos. São suposições que eu faço a fim de verificar se se conclui aquilo ou não. Tá? Beleza? E aí, veja como todo o preâmbulo e tal parágrafo agora de pormenorização do que é a técnica de argumentação por absurdo diante de uma situação lógica dedutiva ou lógica indutiva, se procede em um exercício. Vamos ver como agora essa técnica, depois do preâmbulo e desta pormenorização neste parágrafo, como é que essa técnica vem à tona no exercício. Beleza? Então, ó, problema resolvido, já resolvi aqui para vocês. Vamos ler com calma e vamos entender como funciona o uso desta técnica e quais problemas normalmente surgem para os quais, na verdade, eu utilizaria tal técnica. Tá? Observe bem a estrutura do problema. Acompanhe comigo a leitura. Considere que, em um pequeno grupo de pessoas, e aqui o autor chamou o grupo de pessoas de G, grupo G, envolvidas em um acidente, haja apenas dois tipos de indivíduos. Aqueles que sempre falam, ó, observe essa característica, sempre, para sempre, o tempo todo, sempre falam a verdade, tá? E tem aqueles que sempre mentem, como você observa aqui. Ele continua. Se deste grupo, se de G, esse grupo de pessoas, o indivíduo P, afirmar que o indivíduo Q fala a verdade, enquanto o indivíduo Q afirmar que P e ele são tipos opostos de indivíduos. Então, nesse caso, é correto concluir que P e Q mentem? Antes de resolver, pessoal, eu quero que vocês tenham o seguinte em mente. Olhe a estrutura deste exercício. Que tipo de exercício é esse? Este é um exercício investigativo. É um problema de raciocínio lógico em que eu estou investigando uma situação de alguém que fala a verdade, alguém que fala mentira, e sabendo disso, que consequência eu tenho para a pergunta que é feita ao fim. Então pare e perceba quais são os tipos de situação problema em que a gente teria um ambiente apto
para aplicar a argumentação por absurdo? Problemas em que eu quero descobrir quem fala a verdade. Problemas em que eu quero descobrir quem fala mentira. Problemas em que eu quero ir em busca da verdade por uma investigação comum na área de detetive. Veja que problemas que envolvem investigação criminal, por exemplo, problemas que envolvem... Deixa o piloto se acalmar. Vamos lá, piloto. Problemas que envolvem investigação criminal, por exemplo, são um prato cheio para você aplicar argumentação por absurdo. Vocês estão vendo porque em concurso para a Polícia Federal, em concurso para delegado, em concurso para PRF, sempre Polícia Investigativa, Polícia Civil, em alguns casos até cai para a Polícia Militar. Mas perceba que sempre que é um cargo investigativo, como cargo de delegado, como cargo de policial federal, Polícia Civil, sempre um cargo, juiz, concurso para juiz, sempre cai nestas provas uma parte dela com raciocínio lógico para você responder. Porque, direta ou indiretamente, você vai usar argumentação por absurdo em casos de investigação policial. Tá? Então, técnica de argumentação por absurdo, seja na linha lógica dedutiva ou na linha lógica indutiva, eu utilizarei tal técnica para problemas investigativos. Especificamente do tipo saber quem está falando a verdade e quem está mentindo numa investigação criminal, civil, penal, que seja, ok? Nas áreas do direito. Então vamos lá, como é que a gente aplica a técnica? Vamos para a resolução. Primeiro, vamos lembrar que esse exercício, ele falou pra gente o quê? Vamos para a resolução, mas primeiramente lembrando o seguinte, o que foi que a questão falou pra gente? Que há um grupo de pessoas que estão envolvidas em um acidente. E neste grupo já é sabido que existem aqueles que sempre falam a verdade, mas também existem aqueles que sempre mentem. Então, logo de cara, até fecharmos essa afirmação aqui no ponto, nós temos informações muito úteis até aqui, ó, até a afirmação, a primeira afirmação dentro do enunciado da questão. O primeiro período oracional deste exercício. Ele nos garante que neste contexto grupal, neste grupo G, não há pessoa que às vezes fala a verdade e que às vezes mente. Aqui neste grupo G, eu sei, a questão me disse, que só há ou quem fala a verdade ou só há quem fala mentira. Não há aqui pessoas que ora falam a verdade, tá? E ora falam mentiras. Não há. Tá? Neste grupo de pessoas, observe, só há dois tipos de pessoas. As que sempre falam a verdade e as que sempre mentem. Fique atento a isso, porque é isso que vai te ajudar a responder a questão. Tá? Usando a técnica de argumentação por absurdo. E aí, mais pra frente, ele vai dizer pra gente, repetindo, que P, o indivíduo P, afirmou que o indivíduo Q fala a verdade. E, ao mesmo tempo, em seguida, Q afirma que P e ele, ou seja, P e Q, são tipos opostos de indivíduos. Portanto, diante desses dados, é correto concluir o quê sobre P e Q? Ele ainda fala mais. É correto concluir que P e Q mentem? Então, qual é o nosso papel primeiro, gente, para aplicar a argumentação por absurdo? Eu vou escolher entre as duas afirmações que a gente recebeu, tá? Quais foram as duas afirmações que a gente recebeu envolvendo P e Q que estão aqui no alvo da nossa pergunta? A pergunta recai sobre P e Q aqui. Eu tenho duas afirmações envolvendo P e Q. Uma em que P afirma que Q fala a verdade e a outra em que Q diz que P e ele são tipos opostos de indivíduos. Então veja na resolução aqui como é que eu procedi e fica como exemplo para você proceder, tá? Deixa o piloto se acalmar. Piloto aqui, ó, setinha. Antes de qualquer coisa, observe, note que nesse grupo, as pessoas ou proferem a verdade ou a mentira. Não tem outra possibilidade. Como eu falei, não tem aquela possibilidade em que tem alguns que falam a verdade e alguns que falam a mentira. Poderia ocorrer essa possibilidade? Poderia sim. Tá? E aí é um outro exercício, outra situação, mas que tu vai conseguir responder seguindo exatamente este modelo que eu estou passando aqui para vocês de questão resolvida. Tá? Beleza. Aqui eu separei, ó, do problema as duas afirmações que envolvem P e Q, separadamente, as duas que nós temos na questão, tá? Tá aqui uma, a primeira, e aqui a segunda. Por que eu separo na hora de responder? Para ficar mais claro para a gente os dados do problema separados para que a gente reflita sobre eles, extraídos do exercício. E lembrando que a gente separou esses dois dados do problema, porque a pergunta final
está em torno de P e Q. Então eu separo o bloquinho de informações que a questão me deu, envolvendo afirmações sobre P e Q. Uma vez que eu separei agora, vou aplicar a técnica. Qual a técnica? Primeiro, realizar uma hipotetização. Eu vou realizar uma suposição e ver o que desta suposição eu tenho como consequências. Então, na minha suposição, eu vou escolher uma das afirmações, aqui foram duas que a questão me deu, tá? Duas que a questão me deu, ó, envolvendo P e Q, já que as perguntas, ou a pergunta final para o exercício envolve P e Q, então eu pego as informações que envolvem aí P e Q, e eu vou escolher uma das duas e supor que é verdade. E aqui, escolhendo a primeira, seguindo a ordem, peguei a primeira e fiz o seguinte, ó, suponha que P diz a verdade. Se P diz a verdade, então eu estou supondo que essa primeira afirmação aqui ela é verdadeira. Quais consequências ou qual consequência eu tenho para essa suposição? Ora, P disse o quê? P, aqui ó, P afirmou que Q diz a verdade. Se eu suponho que isso é verdade, então na questão, o que Q falou na questão tem que ser verdade. Supondo que P falou a verdade e P disse que Q diz a verdade. Então, supondo que Q diz a verdade, porque eu estou supondo que P fala a verdade, e P disse o quê? P disse que Q fala a verdade. Então, eu vou olhar na questão o que é que Q disse. Porque, observando o que Q disse, eu vou ver se essa verdade em Q, ela realmente tem sentido, se ela realmente tem como proceder, tá? Sem contradição. Sem contradição. Então, bora ver. O que é que Q disse? Q afirmou. Olha só. Q afirmou que P e ele são pessoas opostas. Dentro do contexto da questão, Q afirmar que P e ele são pessoas opostas é falar que ou um diz sempre a verdade, ou outro diz sempre a mentira. Pelo contexto da questão, é isso que Q quis dizer. Porque no contexto da questão, nós vimos que somente há pessoas que dizem a verdade e, por outro lado, somente há outros tipos de pessoas que falam mentira. Não tem aquelas que às vezes mentem e às vezes falam a verdade. Não tem nesse contexto aqui dessa questão. Então, quando o Q afirma que P e ele são pessoas opostas, Q quis dizer que entre ele e P, um sempre fala a verdade e o outro sempre fala mentira. Mas na hora que a gente supôs que P fala a verdade, então a gente supôs, consequentemente, que Q também fala a verdade. Porque P disse o quê? P disse que Q fala a verdade. Mas se Q também fala a verdade, acompanha comigo aqui embaixo, se Q afirma que P e ele são pessoas opostas, aí eu caí numa contradição. Por que eu caí numa contradição? Porque se Q fala a verdade e Q diz que ele e P são pessoas opostas, então um teria que mentir e o outro falar a verdade. Mas na minha suposição de que P fala a verdade, eu vou sair com ambos falando a verdade. Ou seja, a segunda afirmação, em que Q diz que ele e P são pessoas opostas, está entrando em contradição com a primeira. Você percebeu isso? Vou de novo para você perceber. Supondo que P fala a verdade, então P, ao dizer que Q diz a verdade, tá? Eu tenho que ir lá e ver o que Q disse. Estou supondo que P falou a verdade. Na hora que eu vou lá e vejo o que Q disse que ele e P são pessoas opostas. Mas se isso é verdade, então eu sei que ou P é o mentiroso da história, ou Q é o mentiroso. Se P for o mentiroso, então Q tá mentindo também. Porque o que P fala sobre Q é uma mentira. Percebeu? Mas se P for quem diz a verdade, como a gente supôs, então Q também fala a verdade, porque na hora que ele disse que Q diz a verdade, ele estaria falando a verdade. E eu ficaria com o caso em que P e Q dizem a verdade, ou que P e Q dizem a mentira. Caí em contradição. Ao supor que P fala a verdade, ao supor que a primeira afirmação é verdadeira, isso faz com que a gente caia em contradição com o que Q disse. Percebe isso? Gerando assim, ó, que eu ponho aqui, ó, gerando assim um absurdo. Ou seja, supor que P diz que Q fala a verdade é verdade, gera um absurdo. Logo, qual a consequência? A consequência é que P afirmar que Q diz a verdade é uma mentira.
Se numa via de suposição eu caio num absurdo, logo como consequência, como aqui não tem espaço para ser V e F ao mesmo tempo, é uma coisa ou outra, cada proposição é uma coisa ou outra. Então, supor que P afirma que Q diz a verdade como verdadeiro é cair num absurdo, como a gente viu, é cair numa contradição, portanto, então eu tenho que supor, na verdade, que P afirmar que Q diz a verdade é mentira. E aí, na hora que eu supor isso, eu vou ver se eu caio em contradição. Se eu não cair, então esta é a verdade. Bora lá? Piloto de novo, ó. Venha comigo. Vamos supor aqui agora que P afirmar que Q diz a verdade é falso. Vamos supor que isso é falso. É mentira. Então, já sei que P, quando diz, ó, P diz que Q diz a verdade, eu suponho como falso. Se é falso, então eu sei que Q não fala a verdade. Vamos ver a consequência disso aqui embaixo agora para Q. Ele diz assim, ó, Q afirmou que P e ele são pessoas opostas. Bom, se eu estou supondo que Q fala uma mentira, então P é um mentiroso. P é um mentiroso. E se P é mentiroso, supondo que a primeira afirmação é falsa, e por ele dizer, ó, P afirmou que Q diz a verdade. Se isso é uma mentira, então Q não estaria dizendo a verdade. Então, supondo que P mentiu, eu tenho como concluir que o de baixo também é uma mentira. E aí eu teria que P e Q são pessoas do mesmo grupo. Do grupo de quem mente. Percebeu que eu não caí em contradição aqui agora? Vou de novo, ó. Supondo que a primeira afirmação é falsa, isto é, supondo que P falou que Q diz a verdade, e supondo que isso é falso, então P mentiu. Supondo que P mente, então quer dizer que Q também mente, porque P afirmou que Q diz a verdade. Quando eu vou para a segunda afirmação, vamos ver se isso entra em contradição ou não. Vamos ver se supor que P diz a mentira me faz cair em contradição ou não. Olho para a segunda afirmação. Qual a segunda? Que afirmou que P e ele são pessoas opostas. É mentira isso? É mentira isso pela suposição inicial. Porque pela suposição inicial, se eu suponho que P mente, então por P dizer que Q diz a verdade, ele está mentindo. E se ele está mentindo, é porque então Q não diz a verdade. Entendeu? E se Q não diz a verdade, então ele está mentindo realmente. E quando eu vou para a segunda afirmação, ela não entra em contradição com a primeira. Então ficaria com as duas afirmações como falsas. E logo, portanto, concluo que, ó, aqui embaixo, ó, o que nos leva a concluir o fato de que P e Q mentem. Ou o fato de P e Q mentirem. Percebeu? Então, supondo que a primeira afirmação é verdadeira, a gente caiu em contradição indo para a segunda. Caímos em contradição. Xizinho. Não bateu, não funcionou a lógica aqui conclusiva da gente. Mas supondo que a primeira afirmação seja falsa, lembre que essa suposição que você faz inicialmente sobre uma das proposições é usar a argumentação por absurdo, porque, repito, quando a gente supôs que a primeira afirmação é verdadeira, a gente caiu no absurdo quando fomos para a segunda. Supor que a primeira é verdadeira nos fez cair num absurdo aqui embaixo, ó, eu explico para vocês, quando a gente for analisar a segunda sob o efeito da primeira. Agora, quando a gente supôs que a primeira é falsa, isto é, P afirmar que Q diz a verdade é mentira. Então P está mentindo. Se P está mentindo, quando fala que Q diz a verdade, então é porque Q também está mentindo. E aí quando eu olho para baixo que eu leio, ó, Q afirma que P e ele são pessoas opostas. Isso pode ser mentira? Isso pode ser mentira. E eu não caio em contradição. Entendeu? Agora, se eu suponho que o de baixo, como consequência da suposição inicial de ser falso, se embaixo eu falo que pudesse ser verdadeiro, aí eu caio em contradição. Porque supondo que a primeira afirmação ela é mentirosa, se a primeira aqui ó, ela é mentirosa, a gente percebeu que P mente. Se P mente, quando diz que Q fala a verdade, é porque Q mente também. Então P e Q mentem. Logo, se eu suponho aqui embaixo ó, que a consequência pudesse ser verdadeira, então Q, ao afirmar que P e ele são pessoas opostas, um teria que dizer a verdade sempre e outro dizer a mentira sempre. Mas a gente já viu que na suposição da primeira como falsa, ambos mentem. Ambos mentem. O que faz se encaixar aqui embaixo o fato de que se Q está mentindo, então
ao afirmar que P e ele são pessoas opostas, ele mentiu, porque ele também mente. Pela suposição na primeira afirmação como falsa. Então eu tenho como encaixar aqui, ó, eu tenho como encaixar ambas como falsas. Percebeu que coisa linda? Mas quando eu suponho a primeira como verdadeira, a consequência sobre a segunda me faz cair em contradição, como eu expliquei inicialmente. Desfecho da nossa pergunta: P e Q mentem. Acabou-se. Agora, para vocês treinarem, veja que isso aqui é muito interessante. Não é difícil, mas exige que você tenha perspicácia na suposição inicial que você faz. Então, como problemas propostos, para vocês treinarem, e depois eu devo postar a resolução dessas questões para vocês, neste tópico final, olha a questão 1 que eu deixo para vocês responderem, vale ponto extra. Tá? A aula aqui é a aula bônus. Lembre que a disciplina encerrou no dia 6, estou postando essa aula hoje, no dia 9, como aula bônus, para que a gente conseguisse fechar todos os tópicos de lógica proposicional e vocês também verem a argumentação por absurdo. Problema 1 para vocês, ó. Considere as afirmações. Carlos mente, diz Pedro. Jorge mente, afirma Carlos. Carlos ou Pedro mentem, diz Jorge. Com base nas afirmações anteriores, podemos concluir que você tem 3 afirmações. Uma dada por Pedro, outra afirmação dada por Carlos, aqui ó, deixa eu destacar, e outra afirmação dada por Jorge. O que você vai fazer, aluno querido? Escolha uma delas e suponha como verdadeira. Exemplo, se eu supor aqui que Pedro, olha só, aplicando a argumentação por absurdo, suponha aqui, por exemplo, ó, que, pegar aqui a cor azul melhor, suponha que Pedro falou a verdade. Na hora que eu suponho que Pedro falou a verdade, então ele afirmou que Carlos mente, isso seria verdadeiro. Verdadeiro. Se Carlos mente, então abaixo, quando ele falou que Jorge mente, ele mentiu. Então você está concluindo que Jorge fala a verdade. Vá seguindo, vá seguindo. Se Jorge fala a verdade, vamos ver o que Jorge disse. Jorge disse que Carlos ou Pedro mentem. Na minha suposição inicial, a gente supôs que Pedro fala a verdade. Mas isso implicou em o fato de que Carlos mente. Então, falso para Carlos. Eu posso ter essa conclusão aqui, ó, quando o Jorge diz que Carlos ou Pedro mente? Posso. Que na suposição de Pedro como falar a verdade, já me trouxe consequência de que Carlos mente é verdade. Entendeu? Perceba que essa estrutura que eu acabei de montar já me dá a solução. A suposição de Pedro falando a verdade me fez tirar a conclusão sobre Carlos aqui embaixo e sobre Jorge aqui embaixo, que batem certinho. E aí agora eu já respondi a questão para vocês. É só você pegar agora e concluir o item que é o correto. Na suposição de que Pedro fala a verdade, a gente viu que Pedro falaria a verdade, se encaixou com Carlos sendo mentiroso e se encaixou com Jorge dizendo a verdade. Agora é só você ler e marcar o item correto. Percebeu? Agora, se quando eu viesse aqui e realizasse a suposição de que Pedro fala a verdade, me fizesse cair em contradição na segunda linha ou na terceira linha, tá? Se eu caísse em contradição aqui na primeira ou na segunda linha, depois da linha de Pedro, aí eu teria que voltar e supor que era falso e não veria contradição. Então, praticamente eu respondi o problema 1 para vocês. Show de bola? Então, além do problema 1, eu deixo também o problema 2 da ESAF, tá? Escola Superior de Auditoria Fiscal, para vocês treinarem. Sigam pelo exemplo do que eu respondi anteriormente, do problema 1 que eu já solucionei para vocês. É só vocês agora olharem o item e marcar. Beleza? Questão 2, como atividade também. Lembre que vale ponto extra, tal videoaula com tal tarefa, tá? É aula bônus. Então pausa aqui rapidinho para você olhar a questão 2. Vou baixar devagarzinho para vocês verem os outros itens e pausar e também conseguir ler toda a questão e responder. Então questão 1, questão 2, questão 3, tá? Mais uma nesse bloquinho de exercícios. Observa aí, ela continua aqui embaixo, a questão 3, ó, e tem uns itens que você vai marcar. E por último, deixo-lhes a questão 5, outra da ESAF, ok? Observa aí, que esse concurso aí nos anos 2000 para... Seria o MPF, né? Ministério Público Federal, mas aqui só com a sigla MF, ok? Baixar só mais um pouquinho para vocês verem todos os itens. Subir mais um pouquinho para vocês verem a questão junto. Pronto.
Show de bola, meus caros. Tá aí para vocês aula sobre argumentação por absurdo e exercícios deixados. Quero lembrar que dessas 4 questões que eu deixei como tarefa, a primeira, gente, eu já respondi praticamente para vocês. Agora é só olhar aqui os itens conforme a resolução que eu apliquei aqui, tá? Na questão 1 e marcar. Show de bola. Percebeu que quando eu supus que Pedro fala a verdade, eu consegui gerar consequências que se encaixam perfeitamente, tá? Se eu não gerasse consequências que se encaixassem perfeitamente, então eu teria que supor inicialmente uma falsidade. E aí eu comecei supondo que Pedro fala a verdade, mas você pode supor qualquer um deles falando a verdade e ver as consequências. E você sempre vai ter a resposta que é a correta, junto com outros colegas que iniciem suposições distintas. Porque só tem um encaixe que funciona, exatamente, tá? Num problema nesses termos, ok? Então tá aí, gente. Forte abraço e até a próxima.